noite, caríssimos curiosos do sobrenatural. Sejam bem-vindos ao canal Oráculos do Sobrenatural. E hoje é sexta-feira, noite de lua cheia, e vamos curtir dois pequenos relatos de lobisomem. Fiquem com a história O Lobisomem das Catacumbas e o relato extra A Fera da Madrugada. Boa noite, me chamo Fátima. A história que tenho para contar foi uma das mais bizarras da minha vida. Eu morava em Tangará da Serra, no estado do Mato Grosso. Sempre fui uma pessoa pacífica e nunca gostei de confusão. Sempre respeitei meus vizinhos. Contudo, uma vez, uma mulher muito devassa e biscateira se mudou para minha vizinhança. Ela dava em cima de quase todo homem casado em minha vizinhança, até que um dia resolveu olhar de forma indecente para meu marido. Todas as esposas ficavam odiosas daquela mulher, mas eu fui a única que teve coragem de fazer alguma coisa contra aquela sujeitinha abusada. Então, saí numa tarde e fui à casa de um bruxo para pedir que fizesse algo para acabar com a vida dela. Ele recomendou que eu fosse até o cemitério para pegar algumas coisas e fazer um feitiço. Saí de casa na calada da noite para pegar terra de cemitério para jogar no quintal da vizinha safada. Assim que eu entrei, comecei a andar de cova em cova pegando os punhados de terra. Não havia ninguém lá naquela hora. De repente, começo a ouvir barulhos que vinham da parte da frente do cemitério. De início, eu achei que era um boi, mas aí depois fui espiar mais de perto e notei que não era nenhum boi, mas era um bicho muito esquisito. Tinha uma mistura sinistra de mugido de boi com uivo e rosnado de cachorro. Era uma figura horrível de se ver. Foi aí que eu me dei conta que era alguém se transformando em lobisomem. Os barulhos que aquela coisa fazia eram assustadores. Então tive que sair correndo de dentro do cemitério. E tenho certeza de que era alguém se transformando nessa lendária criatura que chamam de lobisomem. Algum tempo depois, eu comecei a suspeitar da pessoa que se transformava naquela criatura. Certa vez, precisei falar com um homem, e eu nem desconfiava que ele virava a fera. Era um homem de meia idade chamado Seu Ivo. Enquanto conversávamos, ele me olhou fundo nos olhos e disse: "Eu me lembro de você daquela noite no cemitério." Quando eu ouvi aquilo, fiquei pasma e surpresa. Nem acreditava que ele era o lobisomem, e me deu um aviso que eu jamais me aproximasse do cemitério perto da meia-noite em certas épocas de lua, pois ele era uma criatura encantada e se transformava em bicho nessas ocasiões. Boa noite. Olá, meu nome é Bruno, tenho 67 anos
e vou compartilhar com vocês sobre o dia em que me deparei com a fera. Certa noite, eu estava voltando de um bar que frequento toda semana logo que saio do trabalho. Nessa noite, era por volta de umas 23 horas. Já estava próximo de casa quando comecei a ouvir um ruído estranho que vinha de trás de uma lixeira. Logo, pensei que fossem os cachorros de rua em busca de alimentos e então continuei caminhando rumo à minha casa, até que senti uma presença me perseguindo e então me virei e dei de cara com aquele ser que mais parecia um humano deformado, metade homem, metade lobo. Tinha pelos longos e negros e um olhar assustadoramente vermelho. Aquilo se aproximou e começou a baforar na minha cara com um hálito podre. Eu fiquei estático. Não conseguia ter forças para correr, e foi aí que, para minha sorte, a rua, que antes estava calma, começou a ficar movimentada por carros e motocicletas, e com um barulho, aquela criatura correu, desaparecendo por um barranco que margeava aquela rua. Eu, ainda em estado de choque, comecei a correr e logo cheguei em casa, nervoso e muito assustado. Fui então buscar informações na internet, digitando a aparência da criatura, e foi então que descobri que se tratava de um lobisomem. Daquela noite em diante, sempre que me excedia no horário de volta para casa, passei a chamar um táxi, mesmo minha casa ficando apenas a algumas quadras do bar. Bom, esse foi o meu encontro com a fera. Muito obrigado por contarem. Tenham uma boa noite.